Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia! Em nome de Jesus, essa mensagem vai colocar você no eixo. Meu Deus do céu, você vai controlar as suas emoções, você vai dar ordem sobre as suas emoções e você vai prevalecer. A ira, o sentimento da inveja, como eu posso falar isso aqui? Essas doenças que a cada dia nasce uma vão desaparecer de você em nome de Jesus. Eu só quero que você entenda: liderar é se posicionar, é alguém que está acima, que controla, que dirige, que demanda de uma maneira sábia e profunda. E é com essa palavra que a gente vai transformar a nossa maneira de ver e de viver, em nome de Jesus. Antes, eu só quero te fazer um convite. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos uma palavra diferente aqui no nosso canal do YouTube. Uma palavra de direção, uma palavra clara, objetiva, que talvez às vezes vai constranger você um pouco, mas vai trazer prumo para a sua realidade. Amém? Eu só quero te pedir um favor: a gente não é mais um canal, a gente é uma comunidade. Toda segunda-feira a gente tem uma mensagem no YouTube às 7 horas da manhã. Quinta-feira a gente tem outra mensagem às 7 horas da manhã. E no SBT de segunda a sexta, 7:30 da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. E eu quero que você seja parte daquilo que Jesus está fazendo. E nós criamos uma comunidade, de verdade, um grupo de WhatsApp. Eu sei que você tem uns grupos de WhatsApp que você é doido para sair, mas eu prometo que nesse você não vai ser incomodado, nesse você vai ser edificado. A gente vai ajudar você a caminhar, a ir mais longe, a ser ainda mais frutífero no nome de Jesus. O link está aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero convidar você para a gente ir para a mensagem. Aleluia! Ô lindo, tem alguém que é esquentado? Está aqui alguém que... Oh, eu sou assim mesmo. Quando dá eu falo na telha. Já viu gente que fala assim? Não, o que eu penso eu falo mesmo, eu sou sincero. Eu não levo desaforo para casa. Fala o que quiser, mas não pisa no meu calo. Você já viu gente que é bom de dar resposta? Nossa, reativo, confusento, briguento. Você sabe que normalmente quem morre é o mais corajoso, né? Você sabe que o mais corajoso é o que morre primeiro. Você sabia disso? Normalmente o mais valente é o que perde a luta. Normalmente aquele que é governado pelas emoções é o que passa por errado no final e perde a razão, porque não conseguiu governar sobre as suas emoções. Então, lindo, eu vou falar uma coisa para você. Eu, David Leonardinho, com cara de bonzinho que tenho, já perdi a razão tantas vezes que tive que refazer o caminho sem necessidade. Minha mãe diz que eu sou igual um cachorrinho vira-lata. Eu mordo e esqueço que mordi, e veio abanando a colinha como se nada tivesse acontecido. E eu estou melhorando. Fala aí para o irmãozinho do seu lado: nós vamos melhorar. Fala, não, profetiza. Fala, 2025 eu vou colocar minhas emoções na jaula. Eu vou falar menos, eu vou me expor menos, eu não vou dar opinião sobre tudo. Eu tenho uma opinião, ninguém perguntou. Fala para o irmão, ninguém perguntou. Irmão, você já viu que tem gente que virou especialista em geopolítica, bomba, míssil, geopolítica, política? Não, tudo porque não governa as emoções. Então agora eu quero caminhar com você dentro de um conselho de Salomão extraordinário e constrangedor de certa maneira. Provérbios, capítulo de número 25, versículo de número 28. Provérbios 25, versículo de número 28 diz o seguinte: aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito
é como uma cidade sem muros. Em uma outra versão diz, é como uma cidade demolida e sem muros. Sabe o que é isso? Quem não consegue liderar sobre as suas emoções vai ser facilmente atingido e destruído. Qualquer coisa vai abalar você, qualquer coisa vai te colocar em perigo, qualquer coisa vai fazer você perder a sua razão, e qualquer coisa vai somatizar em você até o dia que você estiver enfermo debaixo de uma cama, com medo de tudo e de todos e não conseguindo mais seguir em frente, porque as suas emoções governaram sobre você, criaram uma mentira dentro de você, e agora você não é mais fruto da sabedoria das escolhas, sabe, baseadas na palavra, mas dos medos que foram produzidos pelas suas decisões erradas. Ao invés de tratar as suas emoções, você saturou elas até o momento que não é mais você que te governa, mas são os traumas, os medos e as frustrações que decidem no seu lugar. E esse é o ponto da história. O começo é, aquele que não governa, que não domina, ele vai ser dominado e governado. Veja, a palavra liderar é uma palavra muito poderosa, porque liderar é dar norte, liderar é dar destino, é você pegar uma parte da sua vida que precisa ser tratada e você colocar os limites naquela parte, é você organizar aquela parte da sua vida. E se tem uma coisa no ser humano que ela é desorganizada, é as nossas emoções. Nós somos, às vezes, até perigosos. Quantas pessoas, no calor da liça, no momento de maior dificuldade, uma postura destruiu o futuro porque não soube ponderar, não soube observar primeiro, falou de maneira impetuosa, agiu de maneira exagerada, foi injusto pelo peso que colocou na circunstância. Tem gente que perde casamento, tem gente que perde a empresa, tem gente que perde a vida no negócio desse. Você sabia que a maioria das mortes no trânsito não são por conta de acidentes na sua proporcionalidade? Entenda o que eu vou dizer para você. Se você for colocar de maneira numérica, você vai ver que os acidentes obviamente que vão tirar a vida mais das pessoas. Mas as brigas causadas por acidentes são assustadoras. E se você colocar em proporcionalidade, você fica ainda mais assustado. A pessoa bate no carro do outro, a pessoa sai de dentro do carro. Amém. Falando palavras evangélicas. É que eu lembrei de uma história. Na nossa cidade tem uma igreja, e um irmão estava indo para a igreja domingo de manhã. E no caminho da igreja, um irmão cortou a frente dele. Uma pessoa desconhecida cortou a frente dele. E ele começou a perseguir esse homem e falava várias palavras proféticas sobre a vida dele. E ele perseguindo o homem, ele queria pegar o homem, e o homem indo, e ele indo atrás, me buzinando, e seu filho de uma Jezabel, falando palavras proféticas, indo para a igreja. Onde que ele estava indo? A igreja. E ele estava indo, que lindo! E de repente o carro pegou para a esquerda e pegou para a direita, e ele atrás, buzinando, quando de repente o carro da frente entrou no pátio da igreja. E ele também entrou porque ele estava indo para a igreja. Aí, irmão, é a hora onde a vergonha te consome. Entendeu? Lá vai ele descendo do carro, da paz do Senhor para o irmão que estava no outro carro. Paz do Senhor, irmão, tudo bom? Eu era o mesmo que estava atrás, mas agora chegamos na igreja, muda o personagem, entra o crente, salvo, batizado em línguas estranhas. E o homem do mal que estava no carro de trás ficou sepultado lá dentro. Agora segue o flow. Sabe o que é isso? Marca. Isso deixa uma marca. Quem não governa a sua língua, quem não governa as suas emoções, deixa marcas profundas nas pessoas. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa aprender rápido. Porque quando nós não governamos as nossas emoções, nós somos, invadidos por sentimentos que não provêm do Senhor. E são nesses momentos que a gente fere pessoas, são nesses momentos que a gente comete coisas que nós nunca faríamos em um estado são,
E tudo por quê? Porque nós não sabemos como gerenciar as nossas emoções. E mesmo sabendo os nossos pontos fracos, a gente age como se estivéssemos no controle absoluto da circunstância. Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? E isso é uma coisa que é maravilhosa. Quando o assunto foge do eixo e vira próximo de uma discussão, eu paro de participar da conversa. Mesmo que eu tenha o melhor argumento, mesmo que eu sei que eu consigo dar a resposta necessária, eu paro de argumentar. Sabe por quê? Porque o fim está escrito: vai dar ruim. Vai dar ruim. Não adianta. Você tem um temperamento forte, eu tenho um temperamento forte. Não adianta, é uma coisa minha. Eu tenho um temperamento forte. Só que aí que está, o caráter ele vem e diz: não, meu lindo, governa as tuas emoções. Se você sabe que não vai aguentar, muda de ambiente, sai da conversa, não permanece aí, vai para outro lugar. Porque senão, quando a gente menos perceber, as nossas emoções nos governaram e a gente tomou decisões equivocadas. Tem uma coisa que é maravilhosa nisso tudo. Nós precisamos ter pessoas que são nossos filtros morais ao nosso lado. E ninguém é mais eficiente como filtro moral do que o cônjuge. Posso ouvir um amém? Tem o cônjuge, tem um amigo também. Mas, irmão, no meu caso, eu casei com uma mulher que ela é o oposto da minha pessoa. Eu sou o galinho de briga. Eu já empolo o peitinho e já quero resolver. E ela não, irmão. Ela vira as costas e sai. E a pior pessoa para brigar é a pessoa que não briga. Entendeu? Porque você briga sozinho, você fala, e depois é você que tem que pedir perdão. Mesmo no começo você está no certo, mas como você continuou falando e falando e falando, aí você foi se afundando e você foi se manchando. E quando vê, irmão, você que tem que pedir perdão. Isso é uma coisa que não dá certo. Irmão, eu já vivi isso tantas vezes na minha vida. Eu estava certo no começo. Era só eu esperar o Senhor convencer a irmã lá. Mas não, eu fui falando, e à medida que eu fui falando, eu fui cavando, até o momento que eu estava sujinho até aqui, e aí para poder voltar, lá vai eu, o cão arrependido, me perdoa, falei demais, e ela nem precisa pedir perdão do resto. Só que aí que tá, o filtro moral é aquele que equilibra a casa. Tem dia que eu preciso colocar força no negócio, e quando eu digo colocar força, é fazer: bora amor, vamos pra cima, a gente precisa agora ter postura e posicionamento. Mas tem dia aquela que fala pra mim assim: relaxa, vai mudar nada não. Fala nada agora, vai fazer, não vai mudar nada. Irmão, o tal do respira e conta até 10. Nossa, que raiva que dá disso, mas funciona. Dá uma raiva do tal do negócio de respira e conta até 10. Aí você: não vou contar coisa, você tá com ódio. Você quer brigar, e aí você comenta no e você tá mal, e 2, e 3, e aí você vai acalmando. Quando você olha no 8, você já está falando assim: nossa, ainda bem que eu não falei nada, não ia mudar uma vírgula. No 10 você já está assim: que bom que eu não falei, não vou ter que pedir perdão por mais uma coisa. Você entende? Governar as emoções é sobre se conhecer a ponto de fugir de situações desnecessárias e parar antes de ir mais longe. Vou te falar uma coisa que aconteceu comigo no começo do ano. Começo do ano eu tive uma polêmica. É muito bom, né? A internet, ela é sazonal. Ela escolhe alguém para odiar por mês. Então eu fui escolhido daquele mês. E é incrível porque é gratuito. Às vezes é gratuito. Às vezes a gente merece um pouco também. Acontece, a vida é assim. A gente está crescendo, amadurecendo. A gente é ser humano. Tem coisas que a gente fala que a gente, depois de um ano a gente diz: nossa, acho que não é bem assim mesmo. Não é verdade? A gente vai amadurecendo, está tudo certo. Mas nesse momento foi um negócio interessante, porque eu estava com muito argumento para brigar. Irmão, cada ataque, cada vídeo eu falava: nossa, vou dar ali. E teve uma noite, irmão, que eu consegui colocar todos os argumentos no meu bloco de notas. Foi maravilhoso. Eu estava com o vídeo mais inteligente da minha vida, na minha concepção. E eu falei: agora é só gravar, né, Jesus? O Senhor é comigo, meu Deus, dominado pela ira. E aí eu pensei comigo: antes de fazer, só por desencargo de consciência, eu vou fazer um grupo de WhatsApp. Vou colocar 10 amigos inteligentes. E vou falar para eles o que eu vou fazer só para ver. E é óbvio que eles vão dizer para mim: vai, David, briga, vai. Eu estou 8 anos sem brigar. Do nada eu virei um galo de briga à noite. Falei: não, vou gravar o vídeo da vida.
Vou pegar desde quando começou tudo, ponto por ponto. Eu vou brigar. Aí eu fiz o grupo. Só que quando a gente faz um grupo para ter a nossa aprovação, a gente não pede, a gente informa. E a gente informa com bons critérios. Olha, eu, depois de tanto tempo, resolvi que agora é a hora de se posicionar. Eu tinha muitos argumentos poderosos. Eu mandei no grupo e eu pensei, agora é só esperar a aprovação dos irmãos para gravar o vídeo. Irmão, os miseráveis se viraram contra mim no grupo. Irmão, todo mundo tem amigo que dá conselho ofendendo. É burro, sabe quando começa assim, já fala assim, ô tonto. Irmão, a gente precisa desses amigos. A gente precisa de amigo que fale a verdade pra gente. Fala assim, bafo, resolve. Entendeu? O cabelo ficou feio, resolve. Entendeu? Irmão, eu tenho um negócio comigo. Esse dia eu estava numa mesa e eu vi o cara tratando mal a esposa. E eu falei, nossa, que vontade de falar. Mas eu não sou amigo. Então eu dei um jeito de falar pro amigo do amigo dele, para ele poder falar. Pronto, eu tô leve. Entendeu? Desabafei. Mas isso é um negócio. A gente precisa de amigo que filtre a nossa moral, que coloque a gente no eixo, que a gente dominar a emoção. A gente não precisa de gente no dia difícil dizendo, vai. Porque tem gente que quer só ver o circo pegar fogo, irmão. Vai isso, fala mesmo, vai. Você já viu o dia de treta, irmão? O dia de treta, a internet fica incrível. Todo mundo tá vendo? Eu concordo. E aí, irmão, o inimigo vai jogando combustível e o fogo vai ficando mais alto. Os meus 10 amigos, pastor Cláudio, falaram para mim, não viaja, tonto. Você está 8 anos sem fazer isso. Do nada você vai fazer isso agora. Do nada você vai dar audiência. Do nada você vai parar e vai se sentir machucadinho. Do nada. Aí, irmão, eu deletei o grupo. Mas não gravei o vídeo também. E estou aqui dizendo para você, domine as suas emoções. Quem não domina as suas emoções é como uma cidade sem muros e demolida. Agora, aqueles que governam as suas emoções é uma cidade fortificada, de muros altos, aonde síndromes não irão te atacar, aonde o burnout não vai chegar na tua casa, aonde a depressão não vai conseguir te paralisar, aonde o medo e a ansiedade não vão governar sobre você. Vão tentar, vão se levantar, mas não vão conseguir, porque você aprendeu de maneira inteligente. Eu vou dominar sobre as minhas emoções, eu vou liderar sobre a minha vida, eu não vou ser liderado e governado por elas, eu vou governar sobre as minhas emoções. E aí, meu lindo, a vida fica maravilhosa, porque você se livra de cada treta, só pelo fato de ficar quieto na hora que era para você estar gritando. Você se livra de cada problema no casamento, só porque na hora que era para você estar se defendendo, você ficou calado. Oh, irmão, é maravilhoso. E aí, lindo, você começa a viver uma parte da vida que a gente chama de paz. E às vezes essa paz é até um pouco de se fingir de louco, sabe? Finge que não viu, finge que não entendeu, finge que não está sabendo de nada. Ah, o povo fez, deixa. E por último, liderar as emoções é resolver todos os problemas antes que eles fiquem grandes. E eu termino aqui. A gente tem problema para liderar as nossas emoções, porque quando elas eram só problemas pequenos, a gente deixou elas crescerem e ficarem maiores. Tem um texto bíblico que diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você sabia que quando um casal briga de noite... Ai, que maravilhoso falar isso. Vamos de novo, vamos lá, do zero. Você sabia que quando um casal briga de noite, a coisa mais maravilhosa para se fazer é dormir junto igual? E o melhor é que a cama seja de 1,35 m, para ficar se batendo a noite toda, encostando no outro. A pior coisa que pode acontecer é no dia da briga você ir para outra cama. Sabe por quê? Porque aquilo que na noite anterior era fácil de resolver, na manhã seguinte vai ter muito mais orgulho acumulado, vai ter muito mais argumento acumulado, vai ter muito mais treta para resolver do que na noite anterior. E essa é a nossa realidade na maioria das vezes. Tudo começou pequeno, e como a gente não soube gerenciar, ficou grande e nos consumiu. Até o dia que a gente está totalmente governado pelas nossas emoções. E o nosso casamento está destruído porque tem coisa de 1997. Que a gente não pediu perdão e não resolveu. Tem coisas que aconteceram e a gente não soube passar por cima. Por causa do quê? Orgulho não governou as emoções.
Eu vou falar uma coisa minha pessoal, e aí vocês pensam o que vocês quiserem. Eu e minha esposa, eu tenho mais tempo com ela do que de vida sozinho na terra. Eu tenho 35 anos, 18 anos eu estou com ela. Irmão, se tem uma pessoa que eu conheço, assim, amém? Conheço ela, irmão, não adianta. Biblicamente, tudo. Irmão, eu sei quando vai chegar a TPM dela já. Eu sinto o ar da casa mudando. Falei, eita, está repreendido em nome de Jesus, que passe logo. Eu sei quando vai acontecer. Irmão, eu sinto quando ela está bem. Eu sei já sei, já entendi o game. Agora tem uma coisa engraçada. A minha esposa, ela não resolve na hora. Isso é a pior coisa para mim. Mas é um negócio que eu estou aprendendo também com ela. Só que tem uma parada que é difícil para mim. É seguir a vida com o negócio mal resolvido. Então eu vou ter que resolver. Mas eu aprendi a resolver de uma maneira mais inteligente com o tempo. É muito tempo com a pessoa, né? Mas olha o que aconteceu. Virada do ano de 2024 para 2025. Eu ia pregar. Tinha umas 20 mil pessoas para ouvir a mensagem. Foi a mensagem que foi transmitida para o Brasil na virada do ano no SBT ao vivo. E eu estava com aquilo, ansioso, preocupado. Claro, minha esposa foi se arrumar. E toda a minha ansiedade era a calmaria dela. Para ela não tinha nada acontecendo. Irmão, e o tempo dela não era o Cronos, era o Kairos. Ela estava no tempo de Deus. Quando para ela um dia é 7 anos. Eu não sei qual é o contrário disso, mas... Irmão, ela ficou demorando. E aí eu fui, sabe, chamando ela de maneira amorosa. Bora! Vamos, irmão. E deu uma faísca, deu um pequeno incêndio. E lá vai nós, dentro do carro com cara de glúteo para a igreja. Imagina, irmão, passar a virada do ano brigado e ter que pregar brigado. Como é que faz esse negócio? Eu estou indo no carro aqui. Eu olhando para o futuro aqui, só para frente. E ela também. Nada de olhar um para o outro. E aí chegamos na igreja. E as pessoas na igreja, vem, que bênção. Top. Entendeu? Sabe quando você pega na mão da pessoa assim, nossa, só vai, vem normal. E aí, irmão, e um ódio um do outro contagiante. A gente é normal, eu só estou falando pra você, a gente é carne e osso, ué. E aí, irmão, e tá chegando a hora. E aí foi cantar uma dupla, que eu sou apaixonado por eles, Jefferson e Suelen. E eles cantando, mas a igreja será arrebatada. Eu sei, eu não volto agora. Se voltar, eu fico. Irmão, um climão. E aí a câmera passa, tá todo mundo cantando, passa por mim, eu tô assim, ó. Irmão, que coisa vergonhosa. Depois eles vieram falar comigo, dizendo assim, você não gosta de mudar a música, né? Eu falei, não, se você soubesse a treta que estava no ambiente. Aí, irmão, chega uma hora que está passando assim, 10 minutos para eu pregar. Eu olho para ela e faço assim. Aí sai nós dois pro camarim do evento. Ele vai lá para trás. Aí ela entra, eu entro. Aí eu faço assim, só para nós passar o ano bem. Vamos fazer um reconciliamento agora aqui, rapidão. E aí, irmão, ela... Aí pedi perdão para ela. E aí dei um beijo nela. Falei, você é a mulher da minha vida. Você é a mulher que eu quero passar 2025, 2026, 2027, até que ele venha. E aí ela também, eu falei, só pede perdão também para me ajudar aí. Daí ela também pediu perdão. E aí voltamos para dentro da igreja, irmão. E aí já voltou, mas a igreja... voando, porque se você tentar sufocar as suas emoções, você pode ter pensado que venceu hoje, mas quando você menos perceber, as suas emoções se virarão contra você, e você será governado por elas. Então hoje é o dia de você entender logo, emoção a gente resolve, perdoar a gente perdoa, abraçar a gente abraça, a gente precisa só resolver e não acumular. Quem não acumula consegue governar, porque as emoções estão organizadas. E é só isso. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda!
Vou falar que vai ser difícil, hein? A próxima série que a gente vai gravar, nossa, a gente vai ter que dar um treinamento antes. Irmão, eu vou falar uma coisa que eu falo em todas as séries. Vocês são os melhores que já vimos na nossa vida. Eu não sei. Ó, eu vou dar um conselho para você que está assistindo no YouTube agora. Se um dia Deus te der a oportunidade e me der o privilégio de estar aonde você mora, vai na gravação. Isso aqui é um ambiente, nossa, eu não sei explicar. Eu espero 2 meses para chegar aqui. Quando eu chego aqui, meu lindo, parece que o tempo voa de uma forma sobrenatural. Então, lindo, eu quero dizer, essa mensagem também vai passar rápido demais. Então tira todos os, as distrações, porque o Senhor quer falar com você. Porque a oração, ela tem por si só o poder de acalmar a nossa alma, de trazer clareza aos nossos olhos, de nos livrar de ciladas perigosas. E lindo, toda oração em nome de Jesus, Ele ouve e Ele responde. Amém? Antes de ir pro vídeo, pra mensagem, eu vou só te pedir um negócio. Curte o vídeo rapidinho. De um sininho digital. Muito bom. Irmão, é golpe, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda a segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui, sem falhar, sem vacilar. Amém? Vamos para a mensagem. Ainda bem que eu vim também. Delícia. Ei, 1 João. Capítulo 5, versículo 14. Diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia. Meu Deus, você entendeu? Não é o Dave que ouve você, não é o seu melhor amigo, não é o seu pai, não é o seu cônjuge. É o Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia está dizendo que é Ele. Ele ouve você. Meu Jesus, fala para quem está pertinho de você, Ele te ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que dele desejamos. Oh meu Deus, lindo, isso aqui é uma fé inabalável. É uma fé que deixa claro os pontos. Olha, eu sei que quando eu oro em nome de Jesus, Ele me ouve. E sei que porque Ele me ouve, Ele responde a minha oração. E esse é o lugar comum da oração. Só que para nós parece extraordinário, porque não é um lugar que a gente frequenta muito. Agora você entendeu, né? Que o negócio não é uma falha de comunicação de Deus com você. É nossa. Eu demorei muito para entender, que
o que Deus mais queria era tempo comigo. O que Deus mais quer é tempo com você. Porque se Ele tiver tempo contigo, Ele alinha você. Ele resolve muita coisa e Ele te livra de muitas guerras desnecessárias. Talvez você entrou nessa mensagem porque você quer uma receita de uma oração que você faça e que alivie você. Mas se eu te dizer que toda oração tem esse poder, que toda oração em nome dele tem esse poder, e que nós só não acessamos essa realidade porque não é parte da nossa vida orar. Não é parte da nossa vida viver o Evangelho de maneira plena. Não é parte da nossa vida. Paulo vai escrever a 2 Timóteo dizendo: porque você não tem uma fé fingida. Sabe, uma fé fingida é aquela que cumpre protocolo, que é pública só, mas não tem secreto. É aquela que a gente diz: não, eu acredito em Deus, mas você não tem vida com Ele. Fé fingida é aquela que você glorifica alto na frente dos outros, mas dentro de casa você não tem relacionamento nenhum com Ele. Fé fingida é aquela que você finge a lágrima que sequer existe para mostrar uma espiritualidade que você não tem. Sabe, a minha geração está carregada de gente que tem uma fé fingida, que diz que Jesus é lindo, que lê um monte de frase de efeito, mas não tem relacionamento nenhum com Ele, que nunca falou com Ele a sós, sempre teve um monte de gente junto. E sabe, lindo, o melhor da vida com Deus não é o que acontece no público, é o que acontece no secreto. O melhor da vida com Deus não é aquilo que você faz quando todo mundo está vendo, é aquilo que você faz quando ninguém te enxerga. E sabe, o nosso maior, ou a maior desculpa é a gente diz: não, eu oro o tempo todo. O tempo todo eu estou falando com Jesus. Só que, seja sincero, eu não sei você, mas na minha geração que eu vivo, aonde tem um monte de entretenimento, quando o assunto é sério, você larga tudo, senta na mesa, olha nos olhos, porque senão você não pode chamar de conversa. Sabe, a gente acha que o relacionamento com Deus é aquele grupo do WhatsApp que a gente manda e envia piada, recebe piadinha, que a gente interage uma vez por dia: bom dia, boa noite. Já viu o grupo de família? Quem tem grupo de família sabe que os mais velhos mandam artes com bom dia escrito, cheio de flores. E toda semana a gente diz: Senhor, quando poderei sair eu desse grupo? Aí quando vem a primeira treta, você sai do grupo e manda pro DM: não estou me sentindo bem, muita confusão, estou saindo por esse motivo. Não, você quis sair desde o primeiro dia. Mas tem gente que se relaciona com Deus assim só: bom dia, boa noite, e uma figurinha no meio do dia para dar uma animada. E eu vou te dizer, meu lindo, Deus não está interessado no teu bom dia, Deus não está interessado no teu boa noite, Deus não está nem aí para isso. O que Deus quer mesmo é qualidade do teu tempo. Sabe, o problema nosso é que a gente deixa para orar só quando a casa cai. A gente deixa para buscar Ele só quando o BO está muito grande, sabe? É quando a gente diz: nossa, não consigo fazer mais nada. Aí a gente diz: Deus, pelo amor de você mesmo, socorre. Entende? É como se Deus não fosse um número fixo, fosse o 190. Você só liga quando está dando errado. É só quando tem incêndio. Entende? Então, eu não sei você, mas
Se o nosso relacionamento é assim, quando a gente tem um encontro, a gente fica todo sem graça, que a gente não sabe como reage, a gente não sabe o que fala, a gente fica perdido, porque a gente está acostumado só quando tem a ocorrência. Relacionamento mesmo a gente não tem. É uma fé fingida, é uma fé superficial, é uma fé de interesse, sabe? Eu acredito em Jesus até Ele me dar o meu filho, que eu tanto quero. Depois que Ele me dá o filho, eu não preciso mais dele. Eu tenho fé até Deus abrir a porta de emprego que eu tanto queria, mas depois que Ele abre a porta do emprego, eu não preciso mais dele. Eu tenho fé até que a promoção do meu trabalho chegue, e depois que ela chega, eu não preciso mais dele. Sabe, eu preciso dele até casar. Depois que eu caso, eu não preciso mais dele. Eu preciso dele até conquistar o que eu quero. Depois que eu conquisto, eu não preciso mais dele. E eu imagino o Senhor olhando pra gente dizendo: quando é que vocês vão parar para entender que eu sou muito mais importante do que as coisas que eu te dou? Quando vocês vão olhar para mim não pelo que eu posso dar, mas pelo que eu sou na vida de vocês? Quando vocês vão parar de olhar para mim esperando o que eu posso dar, sem lembrar do que eu já te dei na cruz do Calvário? Quando esse dia vai chegar que você vai chorar de gratidão, e não só porque está precisando de socorro? Quando que vai chegar esse dia que você não precisa ter assunto, mas você sabe que precisa da manutenção do relacionamento? Quando que você vai me tratar de uma maneira justa e digna? Quando? Sabe, o Senhor, Ele é um Deus de relacionamento. A coisa mais maravilhosa do Novo Testamento é quando você chega na parte que o Senhor diz: eu não chamarei vocês mais de servos, eu chamarei vocês de amigos. Porque amigos sabe o que o outro está fazendo. Oh meu Deus, a Bíblia está dizendo que o Senhor quer te deixar a par das coisas do mundo. Você não é fofoqueiro o suficiente para ficar animado. Então, deixa eu te dizer, lindo, o relacionamento com Deus me faz ver e ter perspectivas que nunca tive, nunca teria, se não fosse Ele. Só que isso é uma construção necessária, e está muito ligado à fase da nossa vida. Quando nossa vida não está dando muito certo, é o período que a gente mais ora na nossa vida, sabe? É quando a gente precisa de milagres diários. Aí é coisa linda de ver, a gente chora fácil, nossa sensibilidade é maior, e é tão gostoso, né? Porque a gente chora com qualquer louvor, a gente chora com qualquer palavra, porque a gente está ligadinho com Ele, a gente sente Ele em tudo. A gente está no carro, mas é porque a gente está passando por dias difíceis. Só que daí o dia difícil passa, porque tudo passa, nada é para sempre, tudo passa. O dia mau passa, o dia bom também passa. Nada é eterno a não ser o céu que nos aguarda. Mas aqui é tudo passageiro. As sensações passam, as estações mudam, mas só tem uma coisa que é o mesmo e é para sempre, que é Jesus, sabe? Então não é sobre a sua estação ou sobre o tempo que você está vivendo, é sobre Ele mesmo, e só Ele. Você não precisa de Jesus pelo que você precisa na terra, você precisa de Jesus pelo que Ele é no céu e pelo que Ele é na terra, entende? Mas aí você olha para você e seja sincero. Se está tudo bem, você ora bem menos agora. Seu relacionamento é bem mais limitado. E agora você pegou a manha. Você entra no carro, você diz: Jesus me guarda, Senhor, eu estou indo para esse agora, amém. Aí o telefone toca, você toca o telefone, pega aqui, alô, oi, tá falando com Jesus agora, mas eu parei para falar com você. Eu imagino se Deus fosse a minha esposa.
Minha esposa, a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Ela assiste filme comigo, irmão, e eu acho que ela olha mais pra mim do que pro filme. Porque se eu pego o telefone, ela diz: você não tá assistindo. Aí eu falo: não, tô assistindo. De novo eu mexo no telefone dela assim: o que adianta assistir filme com você? A gente assiste sozinho, não tem graça nenhuma, porque você não tá vendo nada. Aí eu falo: não, eu ouvi tudo que eles falaram. Quer ver o que eles falaram? Eu falo: eles falaram isso, aquilo e outro. Só que eu não tô conectado de verdade. Porque não é sobre o filme, é sobre ela. Quando você fala com Deus, não é sobre a sua vida, é sobre Ele. É sobre o que você provoca no mundo espiritual quando ora. Talvez você não entende, mas a paz que você sente quando o seu relacionamento com Deus está em dia é porque os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o temem. A Bíblia diz que esses o Senhor guarda. Sabe, quando você ora, o mundo espiritual à sua volta entra em xeque, e tudo que não serve vai sendo mandado embora. Vai saindo de perto de você os pensamentos negativos. As vozes que te acessavam não te acessam mais, porque a voz dele se torna única dentro de você. Só que aqui, lindo, eu preciso te dizer: não adianta eu motivar você a orar se você não entender o motivo certo. Sabe, o nosso maior desejo não tem que ser sobre o que Ele pode fazer, mas sobre quem Ele é. Lindo, já basta um mundo cheio de interesse. Já basta um mundo cheio de relacionamento por necessidade, cheio de gente fazendo sala para quem não quer pelo dinheiro que o outro tem. Já basta, tá chato. Nosso mundo tá chato, gente, vou te falar. Me irrita. Eu agradeço a Deus que eu moro no interior. Nossa, agradeço a Deus, irmão. Não tem que fazer jantar com os outros que eu não quero. Não tem que ir na casa dos outros que eu não tenho vontade. Eu não tenho que receber ninguém por como nada. Eu moro em minha cidade maravilhosa. Nossa, não tem quase nada de interesse. Tem, mas eu não vejo. Mas aí, irmão, eu vou te dizer, tem lugares aí que você já viu? Todo dia você tem que estar na casa de alguém por causa que você precisa fazer pra... Nossa, que saco, mano. Nossa, Deus, o livro ainda tem uma dor de barriga. Tem uns amigos meus que eu falo: como vocês aguentam andar com tanta gente chata? Gente que só fala de dinheiro, gente que só fala do que tem, gente que só fica esfregando a cara dos outros. Irmão, eu tenho pavor disso. E a hora que eu amo celebrar os meus amigos, mas eu detesto gente que só sabe falar disso, sabe? Eu vou te dizer o que eu amo. Eu amo gente que vai na minha casa e eu choro. Eu amo. Eu recebi uma pessoa que nós amamos muito lá em casa. Agora, mês passado, eu e minha esposa, nós amamos essa pessoa. E eu vou falar o nome dela, a Camila Barros. Eu vou falar, ela é aquela mulher da internet. E ela estava na nossa casa. E aí estava um papo maravilhoso. E ela falou assim, antes de ir embora, era 1h da tarde: vamos orar pra gente ir embora? Aí, irmão, eu tô assim meio... Não, claro, vem. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Irmão, essa mulher entrou num manto na minha casa. 1 hora orando. Não acabava mais a oração da mulher, irmão. E aí chegou uma hora que eu falei: sabe de uma coisa? Esquece tudo e vamos cair no manto junto. Aí comecei a chorar e começamos a orar, e Deus desceu na nossa casa. Aí ela foi embora. Beijo, Camila. Tchau, Camila. Camila, beijo, volto sempre. Aí o marido dela chegou de noite e não sabia o que ela tinha feito de dia. Vamos orar antes de ir embora? Eu falei: vamos. Tudo que eu tinha para falar com Deus eu já falei de manhã. Mas vamos de novo, irmão. É incrível quando você está na presença dele. Você tem assunto mesmo que você não lembra de nada. Flui. E aí a gente orou. E eu disse para minha esposa quando eles foram embora: que delícia. Meu Deus, que coisa gostosa. Irmão, a gente só falava das coisas do Senhor. Que coisa boa. E eu imagino que Deus está olhando para a gente dizendo assim: você pode ter isso comigo todos os dias. Sabe, se você separar o teu tempo,
se você dedicar um momento, você tem isso à sua disposição. O céu invadindo a sua casa, o céu invadindo o seu quarto, o céu invadindo o carro que você está. É só você clamar pelo nome dele e se interessar de verdade pela presença dele. Mas sabe, ontem o Senhor me pegou. E não foi legal. Você sabe que Jesus se utilizou do que hoje chamamos de uma técnica de comunicação que produz entendimento, chamado maiêutica. Jesus ensinava fazendo perguntas, e as respostas geravam reflexões tão profundas que não tinha como você não aprender o que ele estava ensinando. Bom, eu estava preparando a série, e eu estava nessa mensagem, e aí o Senhor perguntou para mim: aonde você mora agora? Aonde é o teu quarto de oração? Aí eu parei, fiquei com vergonha e me lembrei de algo. Quando nós construímos a nossa primeira casa, a primeira coisa que eu falei para o arquiteto foi: constrói um quarto de oração. E a casa era tão pequena, ela era muito menor da casa que a gente mora hoje, mas tinha um quarto de oração. E eu me lembro que durante a obra, eu entrava na marcação dos tijolos do quarto de oração e levantava as mãos para o céu e dizia: Jesus, eu não sei como eu vou terminar essa casa, eu preciso de socorro. E tinha uma vizinha atrás que sempre me via. E um dia ela falou para minha mãe, depois da casa pronta: eu cansei de ver o David chorando em cima dessa obra. Que bom que ele conseguiu terminar. Sabe, naquela casa tinha um quarto, porque naquela casa eu dependia mais dele para as coisas ficarem prontas. E essa casa não tem. Eu mandei para minha esposa e disse: amor, onde você ora na nossa casa? E ela disse: eu oro dentro do closet. E você ora no escritório, não é isso? Eu falei: é. Mas por que a gente não separou algo para o Senhor? Se quando era tudo simples, a gente fez. E aí minha esposa falou: pois é, o que foi que aconteceu com a gente? Sabe, ontem o Senhor estava dizendo para mim: eu tô com saudade daquele menino, daquele garoto que eu gosto. Eu não gosto desse que é famoso, eu não gosto desse que todo mundo sabe o nome, que muita gente conhece. Não, eu gosto do menino, daquele menino. Eu não gosto de você pelo quem você é, David. Eu gosto de você pelo que eu conheço do teu coração. É sobre aqui dentro. Eu gosto daquele menino. Aliás, se pudesse escolher, eu queria aquele menino de volta. Isso me machucou, sabe? Isso me feriu. Eu fiquei com vergonha. Eu acordei com meu coração angustiado, pensando: Jesus, aonde eu vou colocar? Agora está tudo pronto. E aí o Senhor falou comigo: eu não quero um quarto de oração, eu quero uma casa de oração. Ah, lindo, você não entendeu, eu vou dizer de novo. O Senhor falou: eu não quero um cômodo, eu quero a casa toda. Eu quero tudo por inteiro, por completo, todas as áreas, tudo. Só que aí eu disse para o Senhor: mas preciso de privacidade. Aí o Senhor me deu uma ideia. Liguei para minha esposa, falei: vida, nós temos um refúgio que a gente vai final de semana às vezes passa meses que a gente não vai lá. É bem pequeno,
É super simples, mas a gente ama. Falei para Paula, vida, a partir de hoje, nós temos um date. Nós temos um encontro por semana para fazer nada a não ser relacionamento com Jesus. Vou te falar. Que eu quero que inspire você isso. Quinta-feira, nós vamos pegar os nossos filhos, vamos levar eles para o colégio e a gente vai desaparecer da rotina. Vamos desligar o telefone, vamos desligar tudo, vamos lá para esse refúgio. E aí a gente vai chegar lá por volta de 8h30 e a gente vai sair de lá 10h30. E o que a gente vai fazer? Não interessa, porque é secreto. E secreto a gente não faz propaganda, a gente vive ele, a gente desfruta dele, sabe? E aí eu casei bem. Minha esposa é maravilhosa. Ela falou, tá fechado, amor. Mas não vamos fazer quinta-feira sempre, porque quinta tu viaja. Tem que ser num dia que você não tem desculpa. Eu falei, nossa. Ela falou, vai ser terça ou quarta. Eu falei, mas essa semana, como eu tenho programa de TV para gravar em São Paulo, eu vou chegar quarta de noite. E aí quando a gente chegar de noite, que a gente tiver na nossa hora do chazinho que a gente toma, que velho toma chá antes de dormir, a gente vai conversar sobre o dia seguinte. A gente vai começar a criar a expectativa do encontro. A gente vai começar a planejar as coisas. A gente vai contar sobre o dia seguinte, porque é assim que é gostoso. Sabe quando você vai fazer uma viagem, que você escolhe a roupa que coloca na mala, olha a temperatura do lugar, e você acorda de madrugada pensando, já chegou o dia, tá chegando o dia. E aí você pega a sua mala, vê se todos os documentos estão ali dentro, e você faz aquilo 10 vezes, porque você tá ansioso. Linda, eu falei para Paulo, eu quero estar na quarta-feira assim, eu não quero ver nada, eu quero só estar pensando, Jesus, está chegando o nosso encontro, está chegando nossa hora, está chegando. E eu sei o que talvez alguém vai pensar, mas você pode ter isso no dia comum? Claro que pode, mas daí não vai ser extraordinário como num dia que você separa. Entende? Você já encontrou um amigo no ponto de ônibus? Já. Mas você já recebeu ele na sua casa? É outra vibe, é outra parada, irmão. Ele vai com a melhor roupa, você dá uma melhorada. Se você tá com a cara estoporada, você deixa bonitinho. Sim ou não? Eu quero isso com Jesus. Eu quero esse tipo de relacionamento, onde eu crie um espaço na minha agenda que só Ele é o dono. Lindo, eu quero que você leve isso para você. Não é sobre uma oração que acalma, é sobre uma vida com Deus que te livra de tempestades que são desnecessárias. É sobre uma vida com Deus que te leva para perto dEle. Então, meu lindo, você não ora só quando está dando errado. Você ora quando as coisas estão dando certo. Você ora quando está com medo. Você ora quando está desanimado. Você ora quando está muito animado. Você ora em todo tempo, em todo momento, em toda hora, porque isso é vivo. E é esse tipo de relacionamento que livra você do dia mau, sabe? Bom, eu tenho um texto que eu vi ele hoje e eu queria deixar para você. Enquanto eu preparava essa mensagem ontem, eu recebi um vídeo do meu pai. Nesse vídeo, meu pai estava filmando a minha mãe chorando muito. E a minha mãe estava desarrumada. E ela disse, não filma, Cheiro. Ela chama meu pai de Cheiro. Eu tô toda feia. Um grande problema que estava há anos sem se resolver. Saiu uma sentença judicial em favor da minha mamãe. Mas o que me chamou a atenção
foi porque eu vi com os meus olhos milhares de vezes minha mãe orando por esse dia. Eu vi minha mãe chorando. Me lembro de um final de ano que ela disse: o melhor final de ano da minha vida vai ser quando aquilo se resolver. E ela orou durante todos esses anos. E agora chegou o que ela tanto aguardou, chegou o que ela tanto esperava. E aí o choro dela, mesmo ela não estando tão arrumada, para mim foi tão lindo, foi tão maravilhoso ver aquilo, porque lembrei do texto: todas as orações são ouvidas, e porque Ele ouve, todas elas serão respondidas. No tempo certo, na hora perfeita, tudo aquilo que você apresentou para o Senhor e for a vontade perfeita dEle, vai acontecer. Nenhuma oração será esquecida, nenhuma oração será apagada, até que a resposta chegue para você. Então, lindo, não é sobre orar para ter paz, é sobre orar para que a vida com Ele seja extraordinária, seja vibrante na rotina da manhã, na rotina da tarde, no dia a dia. Você precisa disso, porque o dia que o que você orar chegar, você não poderá se acostumar, sabe? E é só o relacionamento que nos faz lembrar. Eu volto para casa caçando o meu lugar. Eu estou animado, a gente está feliz. Mas veja, foi orando que eu descobri que faltava algo. Talvez você ache que está tudo certo, mas se você orar, você vai descobrir que está faltando alguma coisa. E é maravilhoso descobrir, porque você pode resolver. Bom, talvez nos falta esperança em alguns momentos para dobrar os joelhos, porque parece que tudo está perdido e parece que uma oração não pode mais resolver. Parece que a gente já orou tanto tempo e nada aconteceu, que o céu se fechou para você. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu ajudarei você. Sim, eu te sustentarei com a minha mão de justiça, diz o Senhor. Amém. Jesus, nós queremos isso para a nossa vida. Nós queremos um relacionamento vivo contigo, Jesus. A tua palavra diz que quando apresentamos a Ti, quando lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entendemos que quando temos relacionamento contigo, não ficamos perdidos, porque Tu és a lâmpada que ilumina os nossos pés através da Tua palavra. Jesus, só Você sabe do nosso futuro. Não precisamos de vidente, não precisamos do horóscopo. A gente só precisa de Você, Jesus. A gente precisa só de Você. Porque se o Senhor estiver conosco, o que os nossos olhos carnais não enxergam, os nossos olhos espirituais irão perceber.
E Jesus, nós queremos te conhecer mais, Senhor. Nós queremos ter mais vida contigo, porque essa é a melhor parte da fé. Não é uma fé fingida, é uma fé que se baseia em experiências, em fatos sobrenaturais contigo, Jesus. Pai, que quando essa mensagem terminar, que a oração permaneça, que a conversa contigo se protraia no tempo, em nome de Jesus. Fala, meu lindo! E a linda! Irmãos, estamos em Paulínia. De verdade, eu tô assim, oh my God. Irmão, ninguém combinou nada. Como pode tanto ânimo, tanta... É Jesus. Aleluia. Aliás, é tudo sobre Ele. Você está aqui porque Ele trouxe você para cá. Sabe, essa mensagem é de Jesus para você. Amém? Não tenha medo. Lindo, linda. Não, você não tem noção. Não importa como você entrou nessa mensagem, mas você vai sair de peito aberto dizendo: eu sei que tudo posso, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém? Tão lindo, é pra você. Eu só vou pedir um negócio antes de a gente começar, que é: se inscreve no vídeo, ativa o sininho. Ó, falar uma coisa pra vocês, tudo é com medo, mas eu acho, pelas contas matemáticas da física quântica atômica do século 21, é que estamos chegando em 10 milhões de... Tem noção? 6 anos depois da primeira mensagem, nós estamos em Paulínia. E eu quero muito que você, se começou agora nessa história, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal, amém? Então, meu lindo, aperta o cinto, vamos pro vídeo. Maravilhoso, preciso de ajuda até o final. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 8, versículo de número 23, diz o seguinte: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas, e ele, porém, dormia. Eu acho engraçado isso aqui, dormia. Tem sono pesado o homem, né? E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no dizendo: Senhor,
Não foi assim, né? Foi... Jesus! Senhor, acorda e salva a gente, porque nós estamos perecendo. E ele lhes disse: não tenham medo. É lindo. Eu sei que você ama fazer isso, quer falar com o irmãozinho do lado. Fala para ele: não tem medo, não tem medo não. Relaxa. Vocês têm pouca fé. Então ele levantou, olhou para o mar e para o vento e disse: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. E naquele instante o mar se acalmou e o vento parou de soprar. E quem estava no barco disse: oh my Jesus, quem é esse que até o vento, o mar lhe obedecem? Olha, ele é Jesus. Ele é o único que tem o poder para acalmar todas as tempestades, as que acontecem aqui e o que acontece fora da gente. Eu sei que você sabe, mas existem guerras internas, guerras externas, tempestades internas, tempestades externas. Existem tempestades que a gente vive que ninguém consegue descobrir o porquê, porque olha de fora e não tem nada ventando, não tem barulho de tempestade, mas aqui dentro está um caos. Aqui dentro o vento é forte, aqui dentro as ondas são muito altas. E aí no meio desse caos da vida, no meio do caos das nossas batalhas, Jesus não acalma antes de repreender um sentimento. Veja, na mesma palavra, Jesus repreende 3 coisas. Ele repreende o vento, ele repreende o mar, mas antes disso, ele repreende o medo. Eu sei que você entende, mas tem coisas que nem existem. É o nosso medo que dá a ideia que existe. É o nosso coração e a nossa visão que criam realidades que não são reais, por conta do governo das nossas emoções, o medo. E eu sei que a partir do momento que a gente vai amadurecendo, parece que na vida se torna errado algumas coisas. Uma delas é chorar. A gente não pode chorar. É engraçado isso, porque quando a gente nasce, se você não chora, tem um problema. Nós vamos fazer uma avaliação agora do meu filho sobre aprendizado. E a profissional perguntou pra gente: ele chorou na hora que nasceu? E eu falei... Aí ela disse: tem crianças que não choram, tem que ser muito estimulada, e isso diz muito sobre o futuro dela. Uau! Então a gente fica velho e a gente não pode mais chorar. Se a gente chora, a gente é fraco. Se a gente chora, as pessoas ficam constrangidas. E eu tenho um problema com isso. Eu não sou chorão. Olha, eu não sei porque você está rindo. Na verdade, eu sou muito chorão. E eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu fui congregar numa igreja bem pequenininha, que a minha avó era parte dela. E um belo culto, eu estou me descabelando de chorar. De repente, minha avó bate no meu ombro
chega para mim e diz: Deivinho, por que você está chorando? Fizeram alguma maldade com você? Eu fiquei com vontade de rir, porque a minha avó associa choro com maldade. Mas eu, naquele dia, era um choro de alegria, um choro na presença de Deus. Então entenda, alguns sentimentos são tolhidos, outros, mascarados, e o medo é um desses. É tolhido, mas é mascarado por quem sente. Veja, você está dentro de um barco, ok? Você entra mar adentro, e de repente uma tempestade começa. É normal ter medo. Aliás, tem gente que o medo começa já lá no começo. Tem gente que morre de medo já do barco. Já diz: ai, o sangue de Jesus tem poder, Senhor vai me ajudando, Senhor vai repreendendo todo mal. Tem gente que não vai. Quer ver uma coisa? Medo é fruto de memória e de criação do futuro. Então, tem gente que tem medo por aquilo que nunca viveu, e tem gente que tem medo pelo que experimentou ou viu alguém experimentar. Nós acabamos de vivenciar uma tragédia no nosso país, de um avião que caiu. Triste demais. Todo brasileiro viu a cena, todo mundo ficou mal durante o dia. Eu estava dentro do mesmo modelo da aeronave que caiu, e quando o avião chegou perto de 5.000 pés, aonde o 3G já pega, eu abri meu telefone e tinha umas mensagens de pessoas perguntando onde eu estava, se eu estava bem, porque uma semana eu fiz aquele trajeto. E aí, lindo, bom, é uma fatalidade grave, triste, mas sabe qual é o problema? Agora tem gente que não vai viajar mais de avião. Se você for no aeroporto agora, tem gente dando síndrome do pânico na porta do avião, gritando, dizendo: não vou entrar. E essa pessoa está indo embora, e ela está perdendo de ir para o endereço do destino dela, porque o medo tomou conta dela. Entende? Agora, o problema não é você ter medo. O medo é natural. O problema é quando o medo começa a governar você. O problema é quando o medo começa a mandar em você. É quando o medo muda o teu destino. É quando o medo toca na tua saúde física. É quando o medo cega você, e você diz: eu não quero, eu não posso, eu não vou mais, eu não vou seguir em frente. E esse é o problema, porque é esse medo que o Senhor repreende. Sai, medo, vai embora, porque esse medo é falta de fé. Esse medo é insegurança. Esse medo é covardia. Eu sei que é ruim ouvir isso, porque a gente é bom de dar desculpa. Mas veja, você pode ter medo, mas se o medo te controla, você está em sérios apuros. Porque o medo, lindo, ele é uma árvore que cresce mais rápida do que a coragem. E quando menos você percebe, você não vive mais. Está cheio de gente que tem medo de casar, porque foi experimentado em um casamento dolorido na vida dos pais. Está cheio de gente que não quer ter filhos, porque morre de medo, dizendo: olha, o mundo está perdido. Mas está perdido desde sempre. Tem gente que não quer mudar de trabalho, porque tem medo que o que aconteceu no primeiro trabalho não vai acontecer no segundo. Então ele trava. Entende? Então, lindo, o medo é o maior paralisador da vida de alguém que serve a Jesus, porque ele começa a ofuscar os nossos olhos. Ele começa a fazer a gente esquecer tudo o que viveu de bom, e começamos a valorizar só a crise que gerou o medo. Sabe de uma coisa? O que a gente esquece é que esses homens que estão com Jesus dentro do barco sabiam do começo, do meio e do fim da história de Jesus. Como assim, David? Simples. Jesus disse logo no início: eu vou morrer,
ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não. Peraí. Jesus disse, eu vou morrer. Do começo, irmão. Imagina, você começa a fazer uma amizade com alguém, ele já te avisa, ó. Seguinte, vai durar pouco. Logo eu vou embora. Mas relaxa. Ao terceiro dia eu ressuscito. Amém. Aí beleza. Então ele precisa ser Deus para fazer isso. Certo, sim ou não? Pronto. Quando Jesus entra no barco, isso ainda não tinha acontecido. Então se ainda não aconteceu, significava que não tinha o que fazer. O barco ia ter que ir para o outro lado. Porque tem uma palavra, tem uma promessa dele. Ele não mente, ele não se esquece. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tem que acontecer, certo? Mais uma coisa, eles viram Jesus curar. Eles viram Jesus dar vista aos cegos. Eles viram Jesus fazer coisas extraordinárias. Aleluia. O vinho não tinha, só tinha água. Ele transformou água em vinho. O pão acabou, não tem comida. Ele multiplicou pão e peixe. O cego não vê, ele deu vista aos cegos. O surdo não ouve, ele deu audição àqueles homens. Irmão, todos os milagres eles viram. Mas quando a tempestade despertou neles o medo, eles se desesperaram. Mas olha, Jesus estava na ponta do barco. Ai meu Deus, que gostoso. Eu vou te dizer, imagina nós no barco, confusão. Vamos morrer, o céu. O Pedro desesperado, jogando balde d'água no rio. O João de boa. Senhor, se nós morrer. Mas irmão, aqui é a parada mais maravilhosa de tudo. O maior antídoto do medo é saber que Jesus está com a gente. Não, lindo, você não tem noção. O medo pode se levantar, a tempestade vir junto, vento forte, onda por cima, adversidade, tempestade em qualquer área. Se você tem Ele junto com você, lindo, você pode descansar. Então, lindo, na hora do medo, você só precisa fazer uma coisa: acorda Ele. Não, eu sei que parece que é contra-intuitivo, porque ele acorda meio bolado, não acorda? Vocês parecem que não tem fé, seus vacilão. Vocês querem o quê? Uma tempestade ou um presente misterioso? Irmão, eu não tenho aí. Eu quero que ele acorde mesmo, mãe. Eu sou ser humano, eu não sei acalmar a tempestade. Eu não sei fazer o vento parar de soprar. Ele sabe. Eu não sei. Então, lindo, se o que me resta é clamar pelo nome dele, eu vou clamar o mais alto que eu puder. Você entendeu? Você está com medo? Clame pelo nome dele. Jesus, me socorre. Jesus vem, Jesus acorda, Jesus desce, Jesus responde a minha oração. E ele ouve, desce, responde, acalma a tempestade, faz o mar se aquietar e o vento parar. Só que veja, até para acordar Jesus tem que ter coragem. Sabia disso? É o chefe, né? Você não acorda o chefe assim do nada. Você tem que ter um bom motivo. Então você tem que ter coragem, lindo. Aliás, preciso te dizer, para você dar certo na vida, você precisa ter muita coragem e você precisa ter muita fé. David, qual que é a diferença? Simples. A fé é o que você enxerga aonde ninguém vê. Coragem é o que te faz dar passos que nunca ninguém deu. Entendeu, lindo? Coragem não precisa de um modelo, é algo do zero, a partir da fé que você tem que Jesus está com você. Não importa, se você quer ter uma vida extraordinária, você precisa ser corajoso. E o corajoso, lindo,
não passa medo, ele resolve pela fé que tem em Jesus. Jesus me socorre, Jesus me ajuda, Jesus estende a mão, Jesus desce, Jesus corre aqui, que o pau está torando e eu preciso de um milagre. Para viver uma vida normal, você pode ter medo, não precisa ter fé e nem coragem. De boa, você vai ser igual a todo mundo. Sinistro, né? Sério? Aí você só vai viver. Vai fazer 10, 20, 30. Quando fazer 30 vai dar um arrependimento, vai falar: Jesus, 30. Demora 30 anos para chegar no 30. Demora 2 para chegar no 40. 1 para chegar no 50. E quando você vê, você já foi. Beijo. Tem alguém com 50 e fala: ai meu Senhor, tem misericórdia. Fez certo, linda, clama por ele. Clama por ele. Só não pode é paralisar. Entende? Clama por ele mesmo. Eu já ouvi errado sobre isso. Alguém dizia: não acorda ele, deixa ele dormir. Como assim, irmão? Eu tô com medo. Eu não sei resolver BO não. Sou fraquinho. Nunca calmei o mar. Não tenho histórico, meu currículo é fraco. Acorda ele logo então. Você entende? Acorda ele. Agora, é que muita gente, ao invés de acordar ele, desmaia. Fala para quem está perto de você: se você desmaiar, é pior. Irmão, que para mim, eu devo ter uma memória muito fértil, mas eu consigo ver, sabe, Jesus de boa, respirando, e todo mundo assim: caraca, ele não está sentindo? Nossa, ele não está sentindo nada. Ó a água molhando o chefe. E o pessoal: gente, nós vamos morrer. Ó céu, ó vida, ó azar. E alguém olhava para eles e dizia: acorda logo, acorda. Vai, acorda. Tem gente que acredita. Ele não acorda se você não chamar por ele. Porque o que te assusta não causa absolutamente nada nele. O vento que te assusta, para ele é nada. O mar que se levanta, para ele é nada. Tudo que te faz morrer de medo, para ele é a razão para colocar mais um testemunho na sua vida. Entende, lindo? Quando você diz: corre, Jesus, você diz: relaxa, bebê. De boa. Jesus é vibe boa aqui, relaxa. O pai está aqui. Vocês já ouviram isso em outro lugar? Mas foi Jesus que inventou, tá? Ele resolve de verdade. Ele tem o poder real. Tempestade. Deixa cá. Resumindo, no meio da tempestade, você pode ter medo. No meio do dia difícil, você pode reconhecer que tem medo. Mas você não pode pular do barco. Você não pode desistir. Você não pode esquecer que do outro lado existe pessoas te esperando, existe um destino extraordinário para você. Então, lindo, não importa que os ventos estejam fortes, não importa que a tempestade esteja fazendo muito barulho. Não, lindo. Você não tem posição de medo. A Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de coragem e ousadia. Ousadia para quê, lindo? Para que no meio da tempestade você se levante posturado e calmo. Você não vai resolver nada, mas você tem um chefe contigo. Você vai dizer: Jesus, por favor, desce e faz algo nesse lugar. Eu vou falar uma coisa engraçada, mas quando o medroso fica corajoso, o medo fica perdido. Eu vou melhorar. Senhor, me ajuda. É que eu não quero falar do inimigo,
Eu não quero falar do... Entendeu? Irmão, eu vou falar, crente corajoso é sinistro. Você não tem noção. Irmão, crente corajoso é sinistro. Tá todo mundo cheio de trauma. Eu não vou viajar mais. Eu não quero casar. Céu, a vida é o azar. Não quero ter filho. Meu Deus, a vida, o mundo, o dólar, o governo. E quem não tem medo, porque tem Deus junto consigo, porque Jesus está na mesma embarcação com ele. Ele diz assim: eu vou casar. Vai ser uma vez só. Vou ter filho, vai ser mais de um. Vou encher de menino no mundo. Aí alguém diz: mas tem que fazer um mundo melhor para os filhos. Você vai dizer: não, eu estou fazendo filhos melhores para este mundo. Estão dizendo, o diagnóstico é contrário. Quem tem fé diz: mas eu tenho um Deus que acalma o vento, o mar, a tempestade, e Ele tem o poder para fazer o milagre. Irmão, que delícia. Os céus olham para você e diz: meu garoto, confia em mim, nada paralisa. Ele não se assusta com nada. Então, pode acordar o chefe. E quando o chefe acorda, tudo se acalma. Primeiro você, depois tudo que está em volta. E aí, lindo, você vai chegar na melhor parte, que é a parte que o mar acalma. Nesse dia, você vai olhar e vai dizer: é real. Sabe, você... veja, é que tem uma distância, né? O que você crê, o que você ora e o que acontece. Só que você só ora por aquilo que crê, e você só vive por aquilo que ora. Então quando você chega aqui, você vai falar assim: por que eu não vivi isso antes? Eu fui escravo do medo a vida toda. Eu deixei de viver os planos do Senhor na minha vida. Eu não me movia com coragem em direção à vontade de Deus. E agora eu entendo. Ele está conosco. Ele está conosco. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus, agora, nesse momento, todo medo que te dominava vai perder a força. Sim, em nome de Jesus. Não mais medo, não mais desistência. Esse espírito está saindo de retirada agora de dentro de você. O medo não vai dominar você, não vai paralisar os seus sonhos, não vai paralisar a sua família. Não, ele está perdendo todo o poder agora. Diga, declara: medo, vai embora. Medo, sai daqui. Medo, sai daqui. E se você não consegue clamar sozinho para que o medo vá embora, acorda ele, que ele está no mesmo barco que você, e ele tem o poder para fazer todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.